Existem alguns truques para se preparar um bom risoto. Mas imagina se você chega num restaurante e você pede um risoto e esse risoto demora 1 hora. Eu vou mostrar para vocês o que os cozinheiros profissionais fazem para antecipar o processo para entregar muito mais rápido um prato de risoto. Muitas vezes no restaurante você tem uma variedade tão grande de risotos. Como é que nós conseguimos fazer isso em uma cozinha profissional? Nós deixamos uma base neutra de risoto. É o arroz arbóreo, que nós vamos simplesmente refogar ele com cebola, alho. Nós vamos deglaçar essa panela, né? Fazer aquele fundinho de panela com um vinho branco de qualidade. E, nesse caso, eu vou utilizar um caldo neutro. Vou fazer um caldo de legumes. Então, para um caldo de legumes, nós vamos precisar de cenoura, cenoura e alho poró. A cebola, ela sempre vai ser 50% do volume da receita. Vamos supor que eu vou fazer 2 litros de caldo de legumes, eu vou utilizar aí aproximadamente 500 gramas de base para caldo de legumes. Eu vou utilizar 250 gramas de cebola, 125 gramas de cenoura e 125 gramas de alho poró ou salsão. E aí você pode aromatizar com alguma erva. E aí o resultado vai ser esse aqui. Um belíssimo caldo de legumes. Esse aqui está pronto e vocês vão ver que no decorrer das receitas do curso de risoto nós vamos utilizar em vários preparos. Além da cenoura e da cebola, nós vamos precisar de alho picado e cebola picada. É importantíssimo para fazer a base de risoto. Você pode ser para mim, mas chefe Fábio, tem muita dificuldade de picar cebola assim, bonitinho. Então, eu vou mostrar para vocês, muito simples, como picar uma boa cebola. Eu vou cortar sem chegar à final, vou deixar sempre uma pétala da cebola, vou fazer vários cortes. Agora, os cortes que eu fiz na horizontal, eu também irei fazer na vertical. Feito isso, eu vou ter cortes muito pequenos de cebola que não vão aparecer e que vão sumir dentro da minha base de risoto. Então, sempre eu protejo os meus dedos, a faca vai trabalhar aqui em proteção aos dedos. E agora eu vou picar a cebola. Cebola picadinha. E agora, o que eu vou fazer? Vamos preparar a base de risoto? Lembrando que os arroz mais utilizados para preparar um bom risoto é o carnaroli e o arroz arbóreo. Nesse caso, nós vamos utilizar um arroz arbóreo. Numa frigideira quente, eu vou colocar um fio de azeite. Vocês vão ver em algumas literaturas, ou já viram chefes ou cozinheiros, que gostam primeiro de dar uma caramelizada nesse grão, dar uma tostada nesse grão. Então, é isso que nós vamos fazer. E vai ver outras receitas onde os chefes, cozinheiros, eles preferem primeiro murchar a cebola e o alho. Eu vou dar uma tostada nesse grão com azeite de oliva. Eu vou deixar esse grão começar a caramelizar. Ele precisa ter toda essa untuosidade. Cada grãozinho tá com uma fina película, está coberto com azeite de oliva. Isso vai trazer muito sabor para o grão. Então, eu quero tostar esse grão como se eu estivesse tostando. Acho que é muito mais fácil, acho que a referência mais fácil de termos aqui é a nossa farinha de mandioca. Às vezes você compra uma farinha de mandioca que ela é uma farinha crua e você traz para uma panela com um pouco de manteiga, banha, bacon e você começa a tostar. Tá vendo? Quando esses grãos começam a caramelizar, eles começam até a pegar uma coisinha, eu vou abrir um espaço aqui e nesse espaço eu vou entrar com cebola. Olha o som da cozinha. Cebola e alho. Vou começar a dar uma leve murchada, uma leve suada nessa cebola e nesse alho. E uma coisa é muito interessante quando nós falamos de proporção.
Aproximadamente, quando eu quero fazer um jantar onde o risoto é a grande estrela, nós vamos estar falando aí de 50 a 60 gramas de arroz cru por pessoa. Quando esse arroz está pré-cozido, que é o que nós vamos fazer agora, nós aí vamos para 100, 110 gramas, que depois que ele der todo o seu volume e for acrescido dos recheios que vão compor esse risoto, ele vai chegar num tamanho de refeição bem satisfatória. Agora eu vou temperar com um pouco de sal esse grão. Vou colocar erva fresca. Tomilho é sempre o mais recomendado. Vou colocar 2 tomilhozinhos. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deglaçar com vinho branco. O risoto, vinho branco, tem algumas receitas que pedem vinho tinto. Nós temos receitas aqui no curso de risoto com base de carne, abóbora, que nós vamos utilizar um pouco de vinho tinto, mas agora, para a base do risoto, lembra? Nós vamos encurtar o tempo, nós vamos ganhar tempo na finalização dos risotos. Então agora, vinho branco até a altura do grão. Eu vou deixar todo esse vinho ser evaporado, ser absorvido pelos grãos, e depois nós vamos, pouco a pouco, ir adicionando caldo de legumes para que esse grão chegue no ponto. Qual é o tempo ideal? Se um risoto, do início ao fim, ele leva em média 20 minutos, nós vamos fazer isso aqui por aproximadamente 10 minutos. Imagina você receber os seus convidados na sua casa e ter uma quantidade de risoto já preparada, ter camarão, ter salmão, ter bacon, ter defumados, ter pera, limão, tudo que você gosta, e você poder, inclusive, personalizar o risoto de cada convidado seu. Ou quem sabe, você faz uma dinâmica com os seus convidados e cada um faz aí o risoto. Vocês podem até eleger qual é o melhor risoto da noite. Então agora, caldo de legumes. Eu vou colocar aqui também uma quantidade até a altura dos grãos. Vou sempre mexendo. E vou repetir esse processo por 2 ou 3 vezes. Os italianos adoram o arbóreo, o dono, né, os donos da receita, eles preferem esse arroz mais al dente. Já aqui no Brasil, em diversas regiões, né, o nosso país é muito grande, tem regiões onde as pessoas preferem o grão um pouco mais cozido e o grão um pouco mais al dente. Eu sou da turma que prefere ali no meio do caminho, né? Nem tão al dente, nem tão cozido, mas eu quero que ele seja sempre muito cremoso. Então, a partir daqui agora é só deixar ele secar, adicionar um pouco mais de caldo e nós vamos para as receitas de risoto. E vocês vão ver que esse truque, essa dica vai facilitar muito a sua vida e você vai ver que cozinhar é só uma questão de ajustar os conhecimentos, ingrediente correto e tempo de preparo.